Olá, começa agora mais uma edição do Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje meu convidado é o Sérgio Coutinho, candidato a prefeito ano passado aqui em Jacareí 2020. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui mais uma vez com vocês na TV Câmara e podendo falar com o munícipe. Vamos começar falando um pouquinho, antes da gente falar da campanha, como é que foi essa sua experiência, né? Sobre a sua trajetória. Você é nascido em Jacareí, né? Eu nasci em Jacareí, cresci, passei a minha vida toda, eu moro em Jacareí, sou de uma família tradicional na cidade, né? A minha família agora em 2021 completa 100 anos de história, é uma família empreendedora, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos na loja do meu pai, com 33 eu resolvi empreender o meu próprio negócio, né? Comecei a minha independência profissional e financeira. Tive também um período da minha vida que eu fui atleta profissional, joguei futebol, né? Mas foi muito curto, em pouco tempo eu já percebi que não ia decolar. E como eu já tinha uma outra condição, graças a Deus, uma condição de família, né, que me dava uma retaguarda, eu resolvi parar. Com 23 anos eu encerrei a minha carreira futebolística, né, e me dediquei mais aos negócios. A sua infância é passada em que bairro aqui em Jacareí? Eu nasci e cresci, passei boa parte da minha vida adulta no Jardim Santa Maria, do lado do Ponte Preta ali. Minha família, minha mãe, minha avó, tios, irmãos moram ali ainda, né? Depois que eu casei, eu fui morar no Parque Santo Antônio, que a família da minha esposa é de lá. Tem uma raiz ali muito, muito forte, mas eu passei um bom período da minha vida, tenho amigos, né, no Jardim Santa Maria. E a sua família é uma família grande? Você tem muitos irmãos? Eu tenho a família do meu pai, a família Coutinho, que é uma família grande de Jacareí, né? Aqui o Jardim São José, Jardim Paraíba, era a fazenda do meu bisavô ali, né? Então a família Coutinho é uma família grande, e do lado da minha mãe a família Marcondes, que é uma família menor, né? Mas assim, é uma família tradicional também. Meu avô materno, ele foi dono do bar do Trianon, dono da lanchonete do Ponte Preta. Tem uma história bonita também em Jacareí, assim como meu avô, o seu Manuel Coutinho, que era dono do canteiro, tinha o canteiro de ervas medicinais, né? Foi homenageado aqui na casa, mestre da cultura viva também. Então é uma família, se juntar os dois lados da família, da minha mãe e do meu pai, é uma família grande. Mas você tem irmãos, não? Eu tenho uma irmã, né, e mais dois irmãos. E como é que foi a educação que seus pais te deram? O que você pode contar dessa sua infância lá no Santa Maria? Foi uma educação severa ou, sei lá, fala pra gente como foi a sua infância. Rodrigo, eu sou um cara privilegiado, né? Eu tive duas mães, porque a minha mãe precisava trabalhar e eu fui criado pela minha avó, que é a minha segunda mãe. E com 12 anos, como eu falei, eu já comecei a trabalhar. O meu pai é um empreendedor, é um cara visionário, né? Não é à toa que hoje ele está onde ele conseguiu chegar onde ele chegou, porque é uma pessoa muito honesta e muito trabalhador. Então, com 12 anos, Rodrigo, ele já começou a me treinar, e ele sempre falava para mim assim: Sérgio, eu não vou te dar o peixe frito na mesa, eu vou te ensinar a pescar. Então, com 15 para 16 anos, eu fui emancipado. Ali eu já assumi a maioridade e a chave da loja ficava na minha mão. E meu pai falou: daqui para frente você abre e fecha a loja e assume todo o departamento de compras. Então, com 16 anos, eu já comprava, já administrava 20 mil itens que tinha na loja. Eu brigava muito com ele porque era uma responsabilidade que eu tinha, né? Com 16 anos, uma responsabilidade de um adulto, né? Mas na época eu tinha um pouco de resistência em relação a isso, mas hoje eu reconheço, né? Hoje eu agradeço o meu pai, a minha mãe, a minha família, minha avó, meus avós, que foram firmes comigo pela educação que eu tive.
né? Eu, graças a Deus, Rodrigo, conheço todo mundo em Jacareí, ando em Jacareí, em todos os bairros da cidade, mas nunca me envolvi com nada errado. Eu tenho esse orgulho de falar, dia 10 de dezembro agora eu completei 45 anos e tenho uma história limpa, uma história bonita na cidade, assim como a minha família. Então, essa responsabilidade de dar continuidade nesse legado, né, nessa história que a minha família tem na cidade, faz com que a gente, agora, né, eu tenho filhos, eu passo isso também para eles. Então, eu fico muito em cima, meu filho tem 18 anos, eu tenho uma menina de 6, né, cobro muito. Essa semana eu já falei para meu filho, 18 anos, já vai tirar a carteira de trabalho também, que agora a lei mudou. Antigamente você podia trabalhar menor, trabalhava tranquilamente. Eu tirei minha carteira com 12 anos. Hoje essa questão de menor não pode trabalhar, tem a menor aprendiz, tudo, mas restringiu um pouco. Mas já estou no pé também, já para começar a assumir e ter responsabilidade. Então, Rodrigo, eu sou um cara privilegiado, eu tenho bons exemplos do meu lado, tanto da minha família quanto da família da minha esposa, que eu casei. Eu tenho meu sogro, meus cunhados, tios, tias, e, assim, são pessoas que sempre apresentam bons exemplos. Eu tenho 2 histórias na minha vida, da superação da minha irmã, que teve um câncer de mama, né? E da minha esposa, que em 2018 teve um problema no pulmão, uma bactéria no pulmão, muito parecido com o Covid agora, que nós estamos atravessando. E 2 mulheres guerreiras, assim, que têm uma história linda de superação, e eu acompanhei isso de perto. Então faz também com que a gente reflita e repense em muitas coisas na vida. Hoje você vendo, a gente falou dos seus pais, né, o seu Décio e a Marisa, você vendo sua filha hoje com 6 anos, seu filho com 18 anos, você enxerga algumas atitudes do seu pai com você e você repetindo com seus filhos? Esse exemplo de geração vai passando, como é que você se vê como pai? Imita um pouco o seu pai? A gente, com certeza, né, Rodrigo? A gente tem algumas coisas que a gente segue, mas também, como ser humano, nós precisamos evoluir. Então, tem algumas coisas que eu entendo que não foi, de repente, uma decisão correta do meu pai em relação a mim, que eu tento corrigir com o meu filho, com os meus filhos, né? Mas, assim, no geral, o DNA, a gente carrega essa cobrança, essa maneira como nós somos educados, porque deu certo. Como eu te falei, eu, graças a Deus, eu tive uma estrutura de família boa, tive uma educação boa, né? E se deu certo, a gente tem que continuar a dar sequência e melhorar algumas coisas que a gente entende aí que o momento também, né? Hoje outra época, né? A época é outra, então, né? São outras situações que a vida proporciona hoje, que a gente tem que acabar sendo flexível também e se adequando aí. E você falou que começou a trabalhar com 12 anos, mas eu imagino que antes disso, você que morava lá no Santa Maria, viu um bairro que praticamente não existia ainda, né? Eram poucas casas, acho que os vizinhos não eram tantos, e tinha muito espaço ali para você poder ser criança um pouco, né? O que você lembra desse bairro Santa Maria? Ali, Rodrigo, eu tenho muitas lembranças, né? Hoje, onde é o prolongamento de Santa Maria, aquilo lá não existia. Ali era a fazenda da dona Julinha Bonano, né? E ali tinha um campinho de areia que nós chamávamos de Campinho da Vaca. Uns falavam vai quem quer, outros era o Campinho da Vaca. Então, eu cresci ali, naquele espaço. Ali o Parque Brasil já existia, a quadra do Parque Brasil, a praça ali no Parque Brasil. Mas é um bairro que até hoje, Rodrigo, os vizinhos são os mesmos, muda-se muito pouco a vizinhança, todos se conhecem, as ruas são largas, são retas, né? Não tem morro, nada ali, então você consegue ver a rua de um ponto até o outro lá, ao final. Então, hoje não mais, mas antigamente, no final da tarde, os vizinhos sentavam na calçada, ficavam batendo papo. Ali, no pedaço onde eu fui criado, existia festa junina todo ano, festa de Natal, o pessoal fechava a rua. Então, assim, nós tivemos uma infância muito bacana ali. Eu tenho grandes amigos de Santa Maria, não saio de lá, né? Minha mãe mora lá ainda, minha avó mora lá, então estou frequentemente lá no bairro.
E é um bairro que eu tenho um carinho muito grande, assim como o Parque Santo Antônio, que eu moro hoje também, há 8 anos eu estou no Parque Santo Antônio, fiz grandes amigos lá também no Parque Santo Antônio ali, conheço todo mundo lá hoje no bairro. Então são 2 bairros acolhedores, eu me sinto muito bem. O seu avô, que você falou, o seu Manuel, né, Manuel Coutinho das Ervas, né? Eu lembro, eu fiz um Gente em Destaque com ele, acho que foi em 2009 ou 2010, lá onde ele trabalhava. Eu queria que você falasse dele, sobre essa especialidade dele, que se tornou uma figura conhecida em Jacareí. Todo mundo que queria algum medicamento, alguma coisa, corria lá onde ele morava. Eu queria que você falasse sobre o seu avô, o Manuel. Meu avô, Rodrigo, ele trabalhou muitos anos na Lavalpa, né? E a minha avó, ela veio a falecer precocemente. A minha avó faleceu com problema de diabetes, cega, né? E depois que a minha avó faleceu, eu acho que o meu avô, com esse conhecimento que ele tinha de ervas medicinais, eu acho que ele entendeu que ele poderia ter ajudado a minha avó se ele tivesse se dedicado mais. E a partir desse momento ele começa essa história, esse legado que ele deixou pra gente aí, né? E começou de forma bem assim, sem compromisso, na chácara que ele adquiriu lá no estado de Salvador. E o negócio foi crescendo, ganhando uma proporção, né, gigante, ao ponto de eu chegar a conversar com ele e ele falar: Sérgio, tem dia que passa 200 pessoas aqui. Né? E ele atendendo, sempre de forma muito carinhosa, ele gostava daquilo que ele fazia, né? E as pessoas gostavam de ir lá para conversar com ele, né? E assim, Rodrigo, eu vou contar uma passagem. Teve um dia que eu estava lá com ele, chegou um rapaz e falou assim: ô, seu Manuel, o senhor tem algum remédio aí para parar de fumar? E ele falou: papai, vergonha na cara. Falou: eu tenho um chazinho aqui que vai te ajudar, mas é vergonha na cara. Isso precisa depende de você. Se você tiver atitude e querer parar de fumar, eu vou te ajudar, mas senão não existe mágica, né? Não tem. Então ele era uma pessoa muito assim também, muito direta, né? E a gente dava risada, muita risada com ele, porque era uma pessoa muito assim, carismática, né? Ele deixou pra gente um legado aí maravilhoso. Esse período de campanha, Rodrigo, como foi bacana eu andar nas ruas aí e ouvir a história da minha família, sabe? Eu não tinha ideia dessa dimensão. Eu chegava às vezes em lugares que eu nunca ia imaginar que eu tinha uma pessoa que conhecia ou o meu avô materno, ou o meu avô paterno, meus pais, a minha mãe e o meu pai. Então assim, e só ouvi coisa boa, Rodrigo, sabe? Eu não ouvi uma bobagem no período de campanha. Então isso foi muito bacana, eu ver esse reconhecimento, ver o quanto a minha família já contribuiu para a cidade. Então, meu avô, o seu Manuel, sem dúvida nenhuma, deixou um grande legado, um grande trabalho. E assim como meu avô também, materno, o seu Andruia, foi garçom, dono do bar do Trianon, da lanchonete do Ponte Preta ali. Muitas pessoas conhecem, uma pessoa muito carismática também. Quem conheceu meu avô materno, também, onde eu encontro as pessoas que conheceram ele, só falam coisas boas também. Uma família tradicional centenária, como você falou, né? Exatamente. 2021 é a celebração dos 100 anos do primeiro membro aqui em Jacareí, né? Exatamente, 100 anos, né? Foi o meu bisavô, o seu Manuel Coutinho também, né, que chegou aí de Portugal e adquiriu essa terra aqui, Jardim Paraíba, Jardim São José. Então, ano que vem, 2021, 100 anos de tradição da família aí. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.